Seja bem-vindo a mais uma mensagem da CHF TV, a Igreja no Cinema aqui em Curitiba. Deus abençoe a sua vida, faça parte também contribuindo com esse ministério. Nós acreditamos que o que nós pregamos muda o mundo, por isso seja bem-vindo e permita o seu mundo ser transformado. Fique agora com essa mensagem. Você trouxe sua Bíblia? Então levanta ela bem alto comigo, feche seus olhos. E quando eu disser 3, agora você já sabe de cor, eu não vou te atrapalhar nisso. Quero que você ore comigo com toda a tua fé, amém? 1, 2, 3. Essa é minha Bíblia. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu posso quem ela diz que eu posso. Eu tenho quem ela diz que eu tenho. Eu serei ensinado na palavra de Deus. Eu humildemente confesso. Minha mente está aberta. Meu coração está receptivo. Eu estou prestes a receber a incorruptível, a indestrutível, a semente eterna da palavra de Deus. Eu jamais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. Eu jamais serei o mesmo. Aleluia! Amém? Amém. A palavra dessa noite é: credes também em mim. Credes também em mim. João 14:1. Jesus conforta os discípulos e ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em mim. E o tema dessa noite é: credes em mim. Uma das coisas que a gente mais é surrado na nossa fé, quando as coisas não vão bem, é que você precisa crer. Você precisa crer. Hoje minha irmã está aqui, queria dar uma salva de palmas para minha irmã Rebeca. Fica de pé, por gentileza. Depois de 8 anos, quase 9 anos sem vir para o Brasil, essa é a Rebeca, a esposa do Charles, a mãe do Natanael, do Daniel e do Samuel. Essa é aquela que cuidou bem de mim. Por isso eu estou aqui hoje feliz, curado e corajoso. Porque foi ela que falou: ó, vai lá, vai lá. A Rebeca falou hoje: as pessoas vêm para mim e falam assim: você está doente por causa disso, você está doente por causa daquilo, você tem que perdoar mais, você tem que não sei o quê, e você tem que crer, e você tem que... E ela falou: eu já perdoei, já criei, já fiz, já fui. E ela tem uma doença rara, tem uma síndrome, uma doença autoimune que ninguém sabe explicar. E Deus tem provido remédios caríssimos, se eu não me engano é 60 mil reais de remédio que você toma. 7 mil reais? 7 mil reais, 4 doses por mês. E muitas vezes você está num lugar difícil, o dia difícil, e o crente chega para você e fala: você tem que crer, você tem que crer. E a impressão que dá é que dá vontade de dar uma bufetada e falar: mas eu sempre criei. Que história é essa que eu tenho que crer? E às vezes a gente é até mesmo ofendido no dia difícil, porque as pessoas, elas supõem que está dando errado porque você não está crendo. Você tem que crer. Tem que crer. Tá, mas eu estou doente. Mas tem que crer. Mas eu creio. Porque você não crê quando você começa a ficar doente. Você começa a crer quando você creu em Cristo, lá atrás. E o valor fundamental dessa noite, quero continuar o que o Elder trouxe para nós. O Elder falou sobre quem crê descansa. E foi muito bom aquela mensagem. E hoje eu quero continuar falando sobre a arte de crer. Mas hoje eu estou aqui para dizer: não basta crer. Porque o mundo inteiro crê, inclusive os demônios também creem. Cal, então você está dizendo que é possível crer e as coisas darem tudo errado? É possível. Outra pergunta: Cal, mas eu já creio, por que o enfermo não é curado? Eu já creio, porque o demônio não sai? Eu já creio, e porque a gente não domina sobre a matéria? Porque a gente não multiplica pães em peixes? Eu já creio. E hoje eu quero falar basicamente sobre a confusão que nós fazemos sobre a arte de crer. Trouxe sua Bíblia? Então abra comigo Marcos 9, versículo 20. Marcos 9, versículo 20. Hoje eu vou falar bastante sobre Jesus. Normalmente falo mais sobre Paulo, mas hoje quero falar sobre Jesus, tentando entender o que Jesus tinha na mente
o dia que ele falou: credes também em mim? Marcos 9, 20 a 24. Quem tiver coragem pode ler para nós. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda. E Jesus disse: se tudo podes ter, tudo é possível que ter. Imediatamente, o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Amém. Jesus está passando, de repente, ele vê alguém ali em problemas, endemoniado. Era uma espécie de endemoniamento, de epilepsia, aparecia uma epilepsia. E de repente Jesus pergunta ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo? E ele fala: ele está desde a infância. Respondeu Jesus: ele muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Nessas alturas aqui, esse pai já teria mandado para o psicólogo, que já teria dado remédio e que já teria diagnosticado. Mas imagine que Jesus, ele fala: será que é doença ou será que é demônio? Recentemente, um pastor amigo nosso sugeriu que o autismo tinha a ver com demônio. Não sobrou nada dele. Isso me faz pensar o quão confuso a gente está no que a gente crê. Que é mais fácil crer mesmo que é uma doença do que crer que ele pode ser curado. Porque se é demônio, tem promessa de cura. Se é doença, é melhor se esconder atrás do cara, é doença mesmo, melhor levar na terapia. Só que nesse momento, o cara olha e fala assim: viu, Jesus, eu já tentei de tudo, já levei na curandeira, já levei no psiquiatra, já amarrei em casa, já tranquei no quarto. E se você pode alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes? Se podes? Você já imaginou Jesus assim, tipo: ó, Jesus, viu? Se puder? Aí Jesus olha: se eu puder? Mas o que me chama a atenção nesse texto é que ele diz: se podes? Exclamação. Tudo é possível ao que crê. E aí vem a minha pergunta: se tudo é possível ao que crê, por que a gente não vive desfrutando do que é possível? Por que a gente ainda crê que algo é impossível? Se tudo é possível ao que crê, o que está acontecendo com a minha fé? Porque eu não opero a minha fé? A questão é que esse texto está dizendo que não basta crer, porque tudo é possível ao que crê, mas todos nós cremos. E aí eu te pergunto: na tua vida tudo é possível? O que você responderia? Não, nem tudo é possível. Estou com as contas atrasadas, eu oro e não quita aquela desgraça. Estou tentando controlar a minha boca contra doce, chocolate, bala, e de repente eu estou lá de novo, afundado emocionalmente na comida. Porque se realmente fosse tudo possível ao que crer, o mundo estava salvo, a gente estava mais equilibrado, as coisas em casa estariam mais ordenadas. Mas a mensagem dessa noite que eu quero trazer para vocês é você entender que a nossa incredulidade, ela está diretamente relacionado ao como honramos a quem conhecemos. A minha e a tua incredulidade, ela está diretamente relacionado a como eu honro a quem eu conheço. Agora vai para Marcos 6:2. Marcos 6:2 a 6. Corajoso pode ler
do 2 ao 6. Vamos lá, bem alto. Marcos 6, 2 a 6. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas, somente curou alguns poucos enfermos e impondo-lhes a mão. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias vizinhas a ensinar. Amém. Olha o contraste do primeiro texto para o segundo texto. Primeiro texto, ele encontra um desconhecido e sem essa pessoa conhecer Jesus, ela descobre que Jesus podia. Porque quando ele falou, se podes, faz alguma coisa. Esse cara tinha na mente, eu suponho que Jesus pode. E aí ele pergunta, se você pode, faça. Aí Jesus, ele vai lá para de onde ele saiu. Eu, no meu caso, é Boqueirão. E o que acontece com ele? Ele não pôde realizar ali muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Que povo era esse? Era o povo que mais conhecia Jesus. Não é interessante? Quem não conhecia, creu em Jesus. Quem já conhecia, duvidou de Jesus. Por quê? Porque o texto que eu li, tudo é possível ao que crê, não está dizendo que se você crê tudo é possível, está dizendo que sobre a quem você crê, em quem você crê, define o quanto é possível. E Jesus falou assim, se podes, eu posso. Tudo é possível ao que crê em mim. Nosso ponto hoje é que a gente é ensinado a crer, mas a gente não é ensinado a crer em Jesus, porque fora de Jesus não existe fé para operar nada. E a nossa dificuldade não é na nossa capacidade de crer, a nossa dificuldade é na capacidade de reconhecer um cara que é de Nazaré, um carpinteiro que veio lá do Boqueirão, que a gente viu ele ramelento, andando de Passat, e cara, não, você não. Nossa dificuldade é que a gente não honra as pessoas, porque a gente sabe de onde ela saiu. E quando você vê aonde ele chegou, o texto diz o quê? Olha lá no versículo 5 ou 6. E por isso não pôde realizar milagres, exceto por as mãos sobre alguns enfermos e curá-los, e ficou admirado com a incredulidade daquele povo. No 4 ele diz, e sentiam-se muito ofendidos. Os caras que mais criam, ou melhor, que mais conheciam Jesus, tiveram a mente afetada, a sabedoria afetada, porque olharam Jesus e falaram, não é possível que é aquele Jesus lá que a gente conheceu. Não é possível que ele virou isso aí. E hoje a nossa maior dificuldade não é honrar as pessoas de onde elas saíram. Nossa maior dificuldade é reconhecer as pessoas de onde Deus vai levar elas. E tem muita gente aqui que Deus vai levar num lugar que você vai ficar muito ofendido. O quê? Ele foi e eu não. O quê? Ele está pregando e eu não. O quê? Ele escreveu um livro e eu não. Sabe por quê? Porque na tua cabeça ele ainda está em Nazaré. Você esqueceu de promover aquilo que Deus já promoveu. Você esqueceu de concordar naquilo que Jesus já concordou. Você esqueceu de se submeter a alguém que Deus já levantou. Isso que é estarrecedor no Fábio. Porque o Fábio, ele creu em mim, baseado no que eu sou hoje, e não baseado no que ele viu lá atrás. O Fábio. O que Deus está fazendo na vida dele hoje é fruto do que ele viu em mim hoje,
conseguindo pegar a mente dele, esticando, falando, não, ele não é aquele cara lá. Ele já é outro cara, ele já casou com outra mulher, com a mulher dele, ele já tem outra fase de vida, ele é pai, ele é pastor. Só que você já percebeu que é difícil de você honrar quem você conhece a origem? É muito difícil. Você fala, não, cara, eu lembro que você tinha 2 casamentos antes desse aí. Pronto, você acabou de... Não, eu lembro que você usava drogas. Eu lembro na escola que ele era um cafajeste. E agora está aí na igreja dando de santarrão. Só que esse é o nosso problema. Que a gente tem dificuldade de crer no Jesus que é Jesus. E a gente ainda carrega reputações antigas do Jesus que ainda era um pobre menino na manjedoura, que era um pobre menino que não tinha onde reclinar sua cabeça, um pobre homem que só andava com pecadores, publicanos, fariseus. Só que hoje eu quero te lembrar que se você não crê em Cristo, nada é possível. Quando Jesus falou, se podes, tudo é possível ao que crê, ele estava falando que existe um objeto de fé. E esse objeto ele estava falando, sou eu. Credes em mim. O primeiro texto que eu li, ele diz assim, ei, credes em Deus e credes também em mim. Não creia na igreja, não creia no pastor, não creia na alta do dólar, não creia na sua esposa, não creia nas suas finanças, não creia nos escritos de Paulo, não creia demasiadamente na Bíblia como se ela fosse um amuleto. Não, creia em Jesus, creia em mim. E hoje eu quero te explicar o que é crer em Jesus. Porque tudo que a gente faz hoje, a gente precisa depositar fé em Jesus. Porque eu creio em Jesus, eu opero sinais. Porque eu creio em Jesus, muitas almas são salvas e nascem de novo no domingo. Nosso fundamento de fé se chama Jesus Cristo. Nada mais, nada menos. Jesus ele falou, ninguém pode lançar outro fundamento. Paulo, se eu não me engano, falou, dos discípulos falou, ninguém pode lançar outro fundamento, senão o qual foi dado que é Jesus Cristo. E o nosso problema é que a gente tira o fundamento e coloca outro fundamento. Nosso fundamento é estabilidade financeira, nosso fundamento é carreira, nosso fundamento é ministério. Fundamento é tudo aquilo que te dá a estabilidade tão sonhada que todo mundo busca. Só que hoje eu quero dizer, só creia em Cristo Jesus. Não importa como está a tua casa, não importa como estão as suas finanças nesse momento. Talvez você está crendo e nada acontece. E a pergunta, por que eu creio e nada acontece? Porque talvez você precisa resgatar o objeto do que você crê, que é Jesus Cristo. Jesus, porque eu creio em você, minha casa vai transformar. Porque eu creio em você, meu casamento vai reconciliar. Porque eu creio em você, esse aleijado vai levantar. Eu creio em você, Jesus. Eu não creio no aleijado curado, eu creio em Jesus. Eu não creio na criança desendemoniada, eu creio em Jesus. A gente precisa orar pelas pessoas não crendo que elas vão levantar da cadeira de roda, crendo em Jesus. Porque eu creio em Jesus, eu vou orar. Mas se ela não levantar, não interessa, não muda nada. Eu já cria antes em Jesus, vou continuar crendo em Jesus. Só quando a gente vai orar por alguém enfermo, a gente crê em quê? A gente crê na cura. Só que não é para crer na cura. Não é para crer no sinal. Não é para crer no milagre. Não é para crer na doutrina. É para crer em quê então, Cal? Crer em Jesus. Minha fé está em Jesus. Eu vou orar porque eu creio em Jesus. E se nada aconteceu, eu continuo crendo em Jesus. E se tudo aconteceu, eu continuo crendo em Jesus. Porque esse é o nosso perigo. Nosso perigo não é enquanto nada acontece. Nosso perigo é quando tudo começar a acontecer. E aí a gente vai depositar a nossa fé na cura. A gente vai depositar a nossa fé no milagre financeiro. E aí Jesus perdeu você do radar. Então eu quero crer em Jesus antes do milagre. E só vou continuar crendo em Jesus depois do milagre. Eu não vou continuar crendo em milagre depois do milagre. Porque a gente não é para transformar a nossa vida na doutrina dos milagres. A gente não é para transformar a nossa vida na doutrina da prosperidade. Não, agora eu creio na prosperidade. Porque eu fui para a igreja e não tinha nada, ó. Olha o que Deus fez.
Por isso que eu creio na doutrina da prosperidade. Percebe que a gente deposita a fé naquilo que a gente foi beneficiado? E não é para fazer isso. Isso. Não sei qual texto que é esse, mas Jesus falou: não se alegrem pelo sinal, pelo milagre que aconteceu, mas se alegrem na salvação dele. Vocês estão se alegrando na coisa errada. E agora eu quero falar sobre 7 efeitos de você crer em Jesus. Primeiro efeito: crer na obra de Cristo. Crer que Ele já fez. João 14, 9 a 13, o texto diz assim: disse-lhes Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. E aí aqui ele volta a dizer: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Nós não fazemos as obras de Jesus porque cremos nas obras de Jesus. Não, tire a fé das obras de Jesus e coloque a fé em Jesus da obra. A gente crê no Jesus da obra, não na obra de Jesus. E ele diz: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto ao Pai, e tudo quanto pedires em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Senhor. Primeiro efeito da tua fé em Jesus é crer na obra de Cristo, crer que Ele já fez. Segundo, crer nas promessas de Cristo. Isso significa crer no que Ele fará. Às vezes a gente está cobrando Cristo como se Ele tivesse que fazer tudo hoje. Tudo hoje. E aí você fica brabo porque você vive uma fé que você não vê nada acontecendo. Só que o que está acontecendo você não está enxergando. Porque você quer ver coisas que vão acontecer daqui 10 anos acontecendo hoje. E não vai acontecer, porque não é para acontecer. O tempo, ele é fator essencial naquilo que precisa ser feito. Nós precisamos carregar promessas na certeza do cumprimento delas. E a gente não fica decepcionado enquanto a gente não vê elas cumpridas. Por isso, promessas, elas são âncoras, elas são importantes. Só que você não pode se desanimar porque você não viu elas se cumprindo. Porque aí você vai arranjar Ismael na tua vida. Você vai arrumar uma gravidez indesejada. Porque você duvida daquele que disse. Só que uma certeza: eu creio em Jesus, porque eu creio na promessa, e a promessa me assegura que Ele fará. Sempre creio em Jesus, porque Ele fará. Ele fará. Eu creio nas promessas porque Ele fará. Uma das frases que eu mais oro, que eu mais digo é: fiel o que me disse, o qual também fará. Porque Deus, Ele não tem todo o poder para dizer e pouco poder para fazer. O mesmo poder que Ele teve de prometer é proporcionalmente o mesmo poder que Ele tem para operar. Porventura, existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Só que dá a impressão que a gente acha que algumas coisas é mais caro para Deus fazer. Por isso que Ele não fez. Algumas coisas é mais longe para Deus fazer. Algumas coisas é mais impossível de Deus fazer. Não, isso aí Deus não faria. É impossível que Deus faria isso. E Deus olha e fala: meu, você não sabe nada. Você não me conhece. Você não sabe que é só uma questão de tempo. E aquilo que eu disse vai ser, com você ou sem você. Terceiro, crer em Cristo é crer na autoridade do nome de Cristo. Você caminhar baseado na certeza de que Ele mandou. Tem muita coisa que Cristo mandou. E quando a gente ora em nome de Cristo, em nome de Jesus, você está dizendo: eu estou orando baseado em Cristo porque Ele mandou. Cristo mandou. Nós temos autoridade confiada. Sabe o que é falar em nome de Jesus? Sabe o que é?
Eu pedi para o meu filho ir lá na cafeteria e falar assim: fala que o pai pediu para fazer um café e trazer aqui. E aí a pessoa vai fazer o café e vai trazer aqui. Mas não tinha que pagar? Todo mundo aqui não paga? Mas tem um em meu nome, que a pessoa lá da cafeteria entendeu que não, se ele mandou, pode ir sem pagar mesmo. Você sabe o que é poder do em nome de? Em nome de significa que, cara, se ele falou, você que está dizendo, eu vou fazer, eu vou te dar. Eu e você, nós temos a procuração de fazer aquilo que ele disse que nós faríamos. E ele mandou, ele disse: façam em meu nome, vocês farão coisas maiores do que eu. E eu estou louco para fazer coisas maiores. E eu já estou vendo coisas maiores. Número 4, crer em Cristo significa crer nas palavras de Cristo. E aqui é crer no que ele disse. Se Jesus disse, assim eu opero. Você sabe qual que é a diferença de fé e feísmo? Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicções das que não se veem. Então fé é certeza. Só que esse é o ponto. Certeza em quê? Porque todo mundo tem certeza. Só que feísmo é você ter certeza numa coisa que ninguém disse, você que inventou. A fé é baseada num fato, feísmo é baseado num desejo. E o que me encanta na nossa fé é que a Bíblia é um livro de fatos e não de desejos. A Bíblia é um livro de fatos e não de profecias para o futuro. A Bíblia é um livro histórico que narra mais uma história do que um cara que ficou vendo alguma coisa em transe e escreveu para a gente: um dia você vai chegar lá e vai ter 1000 mulheres para você. Não, a Bíblia é um livro de história. E quando você lê um fato, por exemplo, eu acabei de ler um fato, que Jesus chegou, viu um cara que via um filho sofrendo desde a infância, e aquele filho foi livre. Isso é um fato. E aí quando você ora e crê nas palavras de Cristo, significa que você ora, declara, baseado naquele fato: Jesus, se foi assim com aquela criança, pode ser assim com essa criança. Se o Senhor fez lá na vida daquela família, o Senhor faz na vida dessa família. Por isso, testemunhos, eles pavimentam possibilidades futuras para outras pessoas. Por isso, nós precisamos entender que se Jesus disse, eu posso hackear o que Jesus disse e usar para aquilo que Ele me mandou fazer. Se Jesus disse, crer na palavra é crer que Jesus disse. Vocês estão conseguindo me entender? Que não é só crer. A gente está crendo em coisas muito levianas, muito avulsas. A gente está crendo em desejos que a gente vê e fala: eu gostaria tanto. Não, então faz o seguinte, ora mais forte. Faça figas, faça jejum de doce. Não adianta. Você não manipula Deus. Você não entendeu ainda. Mas vai dizer que você não tentou. Ou é só eu? Faz tempo que eu não faço, mas já tentei bastante. Deus, vou fazer isso. Aí você vai fazer. Não, crê em mim. Crê em mim. Só que para muitos de nós, o teu problema é que você conhece demais Jesus. Então você acha que Jesus é só Jesus. Jesus, coitadinho de Jesus. E às vezes não conhecer Jesus, você encontra mais fé em quem não conhece Jesus do que quem cresceu ouvindo de Jesus. Lembra do centurião Cornélio? Centurião Cornélio, se eu não me engano. Não, centurião, é centurião, né? Que ele chega lá e o moço está doente e ele fala: não, então vamos lá. Não é para ir. Só manda uma palavra. Porque aqui no exército funciona assim: se eu falar, o cara vai lá e mata. Se eu falar, eles vão lá e se matam na guerra. Aqui funciona assim. Se aqui funciona assim, manda com uma palavra que o meu moço vai ser curado. E aí Jesus fala: meu Deus, agora você acreditou em mim mesmo. Entende que esse moço estava dizendo: a tua palavra tem força para curar alguém que você não foi ver, que você não sabe o nome. Esse centurião, ele fazia ideia de quem estava na frente dele. Esse centurião sabia exatamente a autoridade
legítima de Jesus sobre uma enfermidade. E hoje, dá a impressão que a gente sabe fazer de tudo, menos só crer nele, só crer em Jesus. A gente busca o chofar, a gente leva sal, a gente toca pandeiro, a gente faz turno de oração, se reveza na relógio de oração, na torre de oração. Só que hoje eu queria assim, que você pegasse a tua fé e jogasse só em Jesus e Jesus. Porque eu nunca vi alguém que tinha fé em Jesus se desviar. Mas os desviados que eu encontrei, eles não tinham fé em Jesus. Eles tinham fé no pastor, na igreja, no emprego, na vida sem droga. Número 5. O efeito de crer em Jesus é crer do que ele é capaz. Então, primeiro você crê no que ele fez, você crê no que ele fará, porque Jesus não terminou ainda a obra dele, Cristo não terminou a obra dele, entenda isso. Questão que hoje ele terceirizou isso em Eu e Você S.A. Existem algumas coisas que ele já mandou a gente fazer, inclusive. Então ele não está esperando só que ele não está disposto a fazer. Existem algumas coisas que ele já mandou fazer, que ele não vai fazer. Aqui um gap bem grande. Tem um monte de coisa que Jesus nunca mais vai fazer, porque tem eu e você aqui. Jesus não precisa fazer aonde tem eu e você. Como assim, Cal? Isso pegou pesado. Jesus não precisa de você. Deus não precisa de você. Mas Ele precisa sempre de alguém. Tendo essa diferença, Jesus não precisa de você. Mas Deus sempre vai precisar de alguém. Ele não foge disso. Deus é espírito e espírito não pode se relacionar com a criação. Um espírito ele é ilegal na criação. Um espírito ele não pode pintar e bordar. Por isso esse negócio das geleiras derreterem, do tsunami que vai engolir o Japão. Se Satanás pudesse destruir só um dia, tivesse um alvará para poder destruir só um dia, não existia mundo. E você ainda acha que o diabo pode alguma coisa? Tá vendo? Aquele deslizamento lá, era que muito macumbeiro mora naquela região. Sério mesmo? Lembra do Haiti, coitadinho dos haitianos? Deu terremoto lá, tá vendo? O país mais macumbeiro do planeta agora tá lascado, para não dizer outra palavra. Só que o diabo não pode nada. Quer a prova disso? Que o dia que Jesus não encontrou ninguém, ele teve que inseminar na Maria alguém. Deus não podia ter salvado a humanidade de outro jeito? Não. Por isso que o Verbo precisou fazer-se carne e habitar entre nós. Por quê? Porque não há nada na terra que Deus vai fazer que Ele não passe por alguém. Ele precisa de alguém. Nem que seja para levantar a haste e a água abrir. Nem que seja para alguém falar e o sol parar. Nem que seja para alguém dizer, vai vir 7 anos de fome. Mas Ele precisa de alguém. E o dia que eu entendi isso, eu falei, bom, se Deus precisa de alguém, aprovado para a obra mesmo, deve ter o quê? Uns 5% da população mundial? Sendo otimista. Mas desses 5% eu quero ser o primeiro 0,1% de Jesus. Ele vai usar alguém. Imagine que Ele pode encontrar eu e você, falando, vai você mesmo. E você falar, vai eu mesmo, porque eu acredito em você. Porque eu já larguei minha rede, eu já larguei minha casa, eu já deixei o morto sepultar o morto, já deixei alguém cuidar das coisas da minha família, e eu vou seguir você, Jesus. Vocês vão morrer me vendo chamando um atrás do outro, falando, não, vai você, doutor Fábio. Vai você, Juliano. Vai você, Jefferson. Por quê? Porque no fundo, a vida é uma droga. Eu estou tentando me safar da depressão, porque se eu não fosse assim, eu seria uma droga. A vida é uma droga, sem uma missão pela qual vale a pena você gastar todo dia, um dia para ela. Eu tenho dó de amigos que estão adaptando toda a sua vida no desejo dos seus filhos.
Não, a gente mora nessa cidade porque aqui é bom para os nossos filhos. Não, a gente vai naquela igreja porque aqui é bom para os nossos filhos. Sabe o que você está dizendo para o teu filho? Que a tua vida é tão insignificante que você projetou ela neles. E eles vão crescer falando assim, tá, e você, pai? Não, eu já tinha desistido. Vocês foram a razão da minha vida. Para mim não. Para mim meus filhos vão ter que entrar no meu trilho. Eu sou a razão da vida de vocês. Se vocês quiserem, me siga. Ou acho outra coisa para fazer. Porque eu tenho uma missão, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho. E eu não sou um escolhido de Deus diferente de você. Eu sou igualzinho você, até pior. Se Deus conseguiu convencer eu, você vai ser mais tranquilo. Amém? Está pronto? Só que é o seguinte, se você duvidar dele, não vai dar. E duvidar dele, às vezes você, entre o ministério e o emprego, você fala, não, eu vou ficar ali no emprego mesmo, porque o ministério eu vou passar fome. Mas eu nunca vi alguém de verdade no ministério passar fome. Eu já vi gente tonga no ministério passando fome. Eles chegam lá, a primeira coisa que eles querem parar de trabalhar. Passa fome mesmo. Mas eu nunca vi o justo desamparado. O justo mendigar o pão. Só que o problema é que esses caras, eles não são justos. Eles querem ser pastor de igreja para ganhar um benefício e não precisar mais trabalhar. E além disso, falar em público. E ser um narcisista onde todo mundo aplaude eles no final de semana. Só que o propósito do reino é você morrer todo dia por uma causa. Que o dia que você morrer, você fala, ó, completei a carreira, guardei minha fé, combati o bom combate. E eu te pergunto, tua vida tem mais cara de combate ou mais cara de férias? A gente está lutando por férias. Primeiro hate na internet, se chora, pô. Entra pro combate. Dá canelada. Essa semana meu filho levou na orelha lá na escola. Eu passei um treinamento. Ontem ele chegou e falou assim, pai, dei na orelha de um deles. Aí ele me soltou. Eu falei, então, viu como funciona? Funciona assim. Lá em casa tem uma técnica. Fica azucrinando, eu falo para eles assim, ó. Primeiro eu falo assim, ó. Não seja folgado. Já muda a linguagem. Não fala muito certinho. Não seja folgado. Não seja folgado. Na segunda vez, dê 2 tapão no peito e empurra para trás. E na terceira, você vira o pontapé na orelha. Só que a hora que chegar na diretora, eu for lá, eu preciso ouvir você falando que você se defendeu. É legítima defesa. Primeiro você tem que levar para fazer isso. E às vezes na fé, calma, mas aí você não está dizendo que tem que dar outra face? Eu sempre digo, você já deu outra face? Então, ele falou para dar outra face. Você dá a primeira, dá a segunda, depois ele não conta mais o que quer fazer. Brincadeira. Eu não é, Gustavo? Ó, Gustavo? Só que a Bíblia diz, não seja demasiadamente justo. Não seja otário. Não seja. Nós precisamos ter uma batalha. E essa batalha precisa envolver um preço que vale a pena você perder a sua vida por isso. Hoje a depressão que eu vejo das pessoas, na verdade não é depressão. É falta de um motivo para morrer. Se ela tivesse um motivo para morrer, ela estaria mais com sangue no olho. Mas hoje, tipo assim, a gente não tem um motivo para viver. Quanto menos para morrer. É claro que você vai ter depressão. Número 6. No 5, Mateus 9, 28 diz, tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? E ele respondeu, sim, Senhor. Como que um cego, que a vida inteira tentou ver, chega num cara e a partir desse cara o cego crê que por causa dele ele pode ver? Quantos talvez oraram por esse cego? Uma coisa é você não ser cego e crer que Jesus pode curar.
Outra coisa é você passar a vida inteira cego, a vida inteira orando por você, e ainda assim, quando você reconhece que é Jesus, você fala assim: eu creio que podes me curar. Mesmo que a vida inteira já tentaram. Perceba que esse cego não lembrou de quantas pessoas oraram para ele e não funcionou. Jesus falou: credes que eu posso? Jesus não falou: você crê que você pode ver? Não, você crê que eu posso. E aqui esse texto diz: se você crê que ele é capaz, você sempre vai descobrir que ele pode. Número 6. Crer tem o efeito, crer sobre a palavra dele em nós. João 5,38 diz: também não tendes a sua palavra permanentemente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Também não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Mais do que só crer na palavra de Jesus, é crer que essa palavra está em você o tempo todo. Tão certo quanto Deus habita em você, tão certo essa escritura está dentro de você. O espírito dessa palavra está dentro de você. Logo você está cheio da palavra. Por isso você precisa tirar essa timidez e falar assim: não, eu não sei o que falar. Pediram para levar uma devocional no Home Church, eu não sabia o que dizer. Não, creia que você tem a palavra permanente em você. E por último, você vai crer nele para você crer, para ser identificado como ovelha. A medida do quanto eu sei de quem é Jesus, é a medida que o mundo me conhece como ovelha dele. João 10,26 diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Vós não credes. Jesus estava falando assim: ó, reconheço você como ovelha pelo quanto você crê em mim. E o jeito que você está crendo em mim, eu já estou vendo que você não é minha ovelha. Então hoje o meu desejo não é que você saia daqui crendo mais. É que você recolha toda a sua fé que você depositou em algo e devolva para o único centro da base da sua fé, que é o nosso fundamento, Jesus Cristo. Tudo é possível ao que crê em Jesus. Se não for em Jesus, tudo na verdade é quase impossível. Então quando você estiver diante de uma situação difícil assim, ó, que você quer fazer figas, vai, ora mais forte. Não. Você volta. Ele disse que faria, ele prometeu, ele fará, ele falou para a gente fazer, ele falou que a palavra está em mim, ele falou que eu sou a ovelha dele porque eu creio nele, e a partir dali, a gente vai viver coisas ainda maiores e extraordinárias. Amém? Obrigado. Se a sua vida fosse um livro e a história da sua família fosse escrita pelas decisões que você toma a cada dia, qual seria essa história?